A gente vai retomar agora a palestra do Fábio Akita. O Fábio é cofundador da boutique de software CodeMine 42 e desde 2008 ele trabalha em conjunto com a Local Web, organizando a conferência RubyConf Brasil. Ele vai falar para a gente sobre restrições e inovação e o caminho disso para uma startup. Então eu convido vocês a participar e, Fábio, é todo seu. Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje. Agradeço o convite da W3C também. A gente já vem fazendo palestra junto desde o ano passado. Meu nome é Fábio Akita, para quem não conhece, eu sou organizador de um evento chamado RubyConf Brasil, que traz diversos desenvolvedores, mais de 900 desenvolvedores do Brasil inteiro, e a gente fala sobre tecnologias, novas tecnologias. Esse evento eu não vou falar sobre linguagem específica, nem especificamente sobre Ruby on Rails, mas aqui foi só mais para demonstrar como é o evento e como é que a gente trabalha agora nesse mercado. Eu trabalho nesse mercado já faz desenvolvimento de software em geral, desde o começo, literalmente, da web. Então, desde o começo dos anos 90, eu sou desenvolvedor de software. Como desenvolvedor específico na CodeMine, que é a empresa que eu fundei em 2011, já são um pouco mais de 3 anos, especificamente trabalhando com tech startups e grandes empresas que desenvolvem utilizando novas tecnologias e especificamente na linguagem que eu trabalho mais, que é Ruby e o framework Rails. Quantos aqui são desenvolvedores de software? Beleza, porque essa palestra, para quem não é, a ideia é trazer um pouco dos conceitos, para quem é tentar quebrar um pouco de perspectiva sobre tudo que vocês veem hoje em dia na web. Especificamente aqui na Campus Party, que a gente tem um overload de informações, eu começo falando um pouco sobre conteúdo. Conteúdo hoje é gerado em toneladas todas as horas, todos os minutos. Então, esse slide aqui são 60 segundos de conteúdo, se eu não me engano, em 2012, alguma coisa assim. Em 2012, a gente tinha toda essa quantidade de conteúdo sendo gerado em 60 segundos. Um ano depois, 1 ou 2 anos depois, a gente tem aqui quase o dobro de conteúdo sendo gerado em cada um dos grandes canais, e isso vai crescendo cada vez mais. Uns exemplos, em 2012, por exemplo, um Twitter a cada 60 segundos você tinha 98 mil, hoje, ano retrasado, a gente estava em 270 mil, ano passado provavelmente estava em 1 milhão, alguma coisa do tipo, a cada 60 segundos. O problema desse tanta informação hoje em dia, então antigamente nosso problema era a falta de informação, hoje em dia é excesso e abundância. E o problema é, enquanto desenvolvedor de software, enquanto empreendedor, enquanto qualquer profissional numa carreira, você tem essa dúvida de que diabos eu faço agora com essa quantidade de informação. No mundo de startups e tech startups em particular, a gente tem também um excesso de receitas, excesso de dicas, excesso de ideias, e todas elas levam mais ou menos para o mesmo lugar. Então, eu separei aqui alguns exemplos para dar uma ideia do que eu quero dizer. Por exemplo, muitos de vocês a essa altura já devem ter ouvido falar de Uber. Então, Uber, você tem Uber, que é original para táxi, é onde você pega um aplicativo, seleciona um táxi, não precisa passar pela cooperativa, não precisa passar por nada, e você tem ali um modelo de negócio em cima de Uber. Em cima de um modelo parecido com esse para Uber e táxi, você vai ter a uberização das coisas. Então você vai ter, por exemplo, Uber para achar advogado, Uber para comprar maconha, Uber para fazer massagem, Uber para passear com cachorro, você tem a uberização dos serviços. Outro grande exemplo que vocês também já devem ter ouvido falar, Airbnb. Então, Airbnb, você tem ali um imóvel que não usa, você quer alugar por uma temporada, é difícil achar pessoas, imobiliárias custam caro, são enroladas, então por que não colocar na web, colocar no aplicativo? Existe um aplicativo para isso. Aí você consegue chamar as pessoas e alugar o seu espaço. Ao mesmo tempo, você para e pensa, por que só alugar espaços de quartos ou casas? Por que não fazer Airbnb para cachorro, Airbnb para cozinha, Airbnb para banheiro? Por que não alugar o banheiro? Então você vai ter a Airbnbização dos serviços. Outro exemplo que vocês também já devem ter ouvido falar muito, não é pouco, imagino, Tinder, ou seus derivados. Então, Tinder, você escolhe, dá um swipe para
para um lado, você gosta, dá um swipe para outro, você não gosta. Essa ideia vale para encontrar pessoas, por que não usar para selecionar quaisquer outros tipos de coisa? Por exemplo, por que não Tinder para sapato, Tinder para notícias, Tinder para saias, e de fato você tem a tinderização dos serviços. Então você começa a ver uma certa tendência nesse modelo. O modelo que acontece hoje em dia é que muitas pessoas param e pensam, estamos numa era de tech startups, tecnologia é barata, a internet é barata, a gente tem acesso a esse tipo de canal para encontrar pessoas e oferecer soluções para problemas. E o que a gente tende a encontrar aqui é basicamente uma derivação da mesma coisa. É só isso que tem hoje em dia, é a derivação da mesma coisa. Se você for num evento como o TechCrunch Disrupt, eu fui em 2012, mas tem todos os anos, São Francisco, Nova York, Londres, Europa. Num único evento TechCrunch Disrupt, são anunciados 300 novas startups em lançamento. 300, só num evento. Então você imagina a quantidade de startups que existem fazendo basicamente as mesmas coisas. Então você vai ter a uberização de tudo, a Airbnbização de tudo, e todo mundo está correndo atrás daquela uma migalha da mesma ideia que já foi usada várias e várias vezes. Você tem os mesmos modelos o tempo todo. Você tem ads, você tem propaganda, você tem pagamento por uso, você tem venda de algum produto, venda de produto virtual ou algum tipo de doação ou freemium. Então, o que a gente tem hoje em dia quando se fala em startups, fala sobre inovação, a gente fala muito sobre startups serem igual a inovação, e inovação não é a uberização das coisas, não é a Airbnbização das coisas, isso não é inovação, isso é basicamente uma microevolução da mesma ideia. E inovação, muita gente pensa em seguir tendência. Então vamos ouvir eu falando, ou qualquer um de nós aqui falando, mas isso não é da onde vem inovação. Murilo Gun, que está aqui no Campus Party também, se não me engano, ele está fechado em alguma casa de vidro, depois dei uma olhada que ele está por aí. Ele resumiu da forma que eu gosto mais. Quem segue tendências já está atrasado. Quem antecipa as tendências é que fica melhor posicionado. Então, inovação não é simplesmente pegar uma grande ideia, modificar uma cor de vermelho para azul e eu inovei. Isso não é inovação, isso male eu categorizaria como uma customização estética. E tudo na nossa área de tecnologia, que é uma área que não tem nada palpável, não tem nada sólido, eu não consigo fazer uma torre que todo mundo consegue ver, que são ideias em circulação, sendo modificadas o tempo todo. Tudo que eu tenho, na verdade, são perspectivas do que eu posso ou não fazer. Opa, isso aqui eu ia pular. Espera aí. Quem aqui assistiu o filme do Facebook? Quantos assistiram? A maioria deve ter assistido a essa altura, obrigado. Esse na época, isso foi 2009, foi um dos filmes que todo mundo falou, resolvi virar empreendedor depois que eu vi a história do Zuckerberg fazendo Facebook, etc, etc. Hoje em dia acho que já não tem mais tanto isso, mas dada a anedota, vamos tentar tirar algumas conclusões sobre esse filme. Então, o que esse filme nos ensina sobre o conteúdo que ele nos conta? Ele nos conta que David Fincher é um excelente diretor, excepcional. Aaron Sorkin é outro excepcional escritor. O Justin Timberlake dá um excelente Sean Parker. O Andrew Garfield dá um excelente Eduardo Saverin. E Jesse Eisenberg, infelizmente, vai morrer sendo Mark Zuckerberg agora. Isso é tudo que eu consigo tirar desse filme. É o máximo. Qualquer outra coisa é meramente um trabalho de ficção. Então entendam dessa forma. Porém, existe um ponto que eu trouxe para ilustrar, aqui não foi para falar mal do filme, foi para trazer um ponto. Existe uma única cena que me chamou muito a atenção e vocês vão começar a entender onde eu quero chegar. Talvez, quem lembra dessa cena no filme? Quantos aqui lembram dessa cena? Que a maioria passou reto. É aquela parte onde ele faz o face mesh, onde tem as meninas para ele comparar, e ele fala, Eduardo, ele fala, Eduardo, me dá o algoritmo, o famoso algoritmo que ajuda a selecionar. E aí ele escreve o algoritmo na janela, e você pensa que aquilo lá é só mais um truque de ficção, que aquilo não vale nada. Na verdade, quando eu olhei isso daqui, eu falei, caramba, eu já vi isso antes. Se você inverter e aumentar, você vai encontrar uma equação que de fato existe, uma equação estatística. Essa equação estatística, ela é um pedaço, obviamente, de uma teoria que foi inventada por um estatístico chamado Arpad Elo.
esse cara criou uma coisa chamada Elo System. O que é isso? Então, como é que você resolve um problema? Um problema que ele tinha era de xadrez. Ele jogava xadrez, ele fazia parte da liga de xadrez, e a liga tem um ranking, onde você coloca lá o Grandmaster até o amador lá embaixo, que todo mundo vai subindo no ranking quanto mais joga. Como eu crio um sistema que é razoavelmente justo? Por exemplo, eu acabei de entrar, mas eu sou bom pra caramba, mas eu tenho que jogar 1000 jogos para atingir o último cara. Mas o último cara é pior do que eu já sei. Como é que eu faço isso? Ou então, coitado de mim, eu sou muito fraquinho, eu vou ter que balançar bastante para conseguir ganhar, e quem é bom joga comigo, ganha muito ponto. Então como é que eu balanceio isso? A forma de balancear é usando um conceito muito simples, dizendo, esse cara que já está no topo, obviamente tem que ganhar desse cara que acabou de entrar. Se ele perder, ele tem que perder muito ponto. Por outro lado, o cara que acabou de entrar, se ele perder, é esperado que ele perca. Então não deveria descer muito. Se ele ganhar do Grandmaster, ele tem que subir muito ponto. Então esse é o conceito por trás desse algoritmo. E esse algoritmo, se você joga League of Legends, por exemplo, alguém que joga LoL, tem gente jogando LoL por aqui, LoL. Então, quem joga LoL tem um sistema, que é o Elo, que você compra Elo, que é o ranking dele. Da onde vem Elo? Elo vem desse algoritmo que foi criado para criar esse ranking. Óbvio que ele já foi mexido, tem tweaks nele, o que se usa no Xbox Live, o que se usa na Riot, o que se usa na Battle.net, enfim, são todas derivações da mesma ideia e, inclusive, obviamente, você pode dar boost nos seus elos, comprando mais elos. Então, existe também essa ideia, aí você cria um modelo de negócio. Mas, enfim, essa é a primeira ideia. Isso é uma coisa que não é uma derivação. Em algum momento alguém tinha um problema real, ele criou de fato uma matemática real para isso. Agora, o que eu estou dizendo para vocês não é crie novos algoritmos, você vai entender onde eu quero chegar. Esse ponto agora é o único ponto mais complicado de toda a palestra. Então, pense um pouquinho de atenção, depois vai ficar mais fácil. Procura. Todo mundo usa procura. Eu acredito que não preciso pedir para levantar a mão quem nunca usou o Google ou qualquer outra derivação. Acho que 100% de todas as pessoas já usaram o Google em algum momento. Vamos partir desse princípio. O Google, se você parar para pesquisar, o que acontece? Você digita uma palavra ali dentro e ele vai encontrar uma resposta rapidamente. Daí você talvez já tenha parado para se perguntar como o Google consegue encontrar um conteúdo relevante, dado a quantidade bizonha de toneladas de informação que eu acabei de dizer, que cresce o tempo todo. Por mais que cresça a quantidade de informações na internet, o Google não fica mais lento. Por que ele não fica mais lento? Porque ele coloca máquinas infinitamente. Se fosse simplesmente isso, provavelmente eu teria o tamanho de um continente só de máquinas, já pela quantidade de Twitter que só esse Campus Party está gerando agora. Então, como é que ele faz isso? Eu agora vou explicar o conceito básico. O básico você vai entender em 5 minutos como que isso funciona, por que isso funciona. Vamos partir do cenário mais simples. Imagine 3 documentos, 3 textos que só tem 2 palavras dentro dele. Um texto que só tem 2 palavras. Maçã e banana. E uma combinação aqui de maçãs e bananas. Então, se eu contar a quantidade de palavras por documento, eu vou ter que ter 4 maçãs e uma maçã e 3 bananas, e 0 maçãs e 5 bananas na última. Agora, o que eu faço com essa representação? Eu acabei de representar esse documento em um contador. Se eu pegar agora essa contagem e jogar num sistema cartesiano, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter um eixo de banana, um eixo de maçã. O primeiro documento ele vai estar aqui, porque ele tem 4 maçãs e uma banana. E o último aqui vai ter 3 bananas e uma maçã. E aí eu faço uma query, eu faço uma pesquisa. Se eu pesquisar maçã, por exemplo, eu transformo essa uma palavra da pesquisa também num documento que tem 0 bananas e uma maçã. Ele se encontra aqui. Por que isso é útil para a gente? Porque... Opa, deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque agora eu tenho um ângulo entre a pesquisa e os documentos. Existe agora uma matemática por trás disso, chamada similaridade de cosseno, que eu não vou entrar no detalhe tedioso, mas entenda intuitivamente
que o ângulo daqui é mais próximo dessa pesquisa do que esse daqui. Portanto, este documento é mais relevante para essa pesquisa. Agora, isso com duas palavras. Com duas palavras, eu faço um X e eu faço um Y. E se tiver três palavras, o que eu faço com três palavras? Se tiver três palavras, eu vou estender aqui ao eixo para Y, para Z ou para quaisquer outros eixos, e eu vou ter infinitos eixos, e aí você começa a entender algo que acima do que você entende 2D, 3D, você vai entrar em NDs, N dimensões, onde cada documento está numa dimensão. E a pesquisa tem um ângulo de proximidade com todos eles, e por proximidade eu encontro exatamente a relevância que eu quero, indexado num ranking, dizendo do mais próximo até o mais distante. Então eu posso fazer quaisquer proximidades que eu quiser, só usando palavras, só usando uma coisa chamada álgebra linear. Se alguém aqui já programou antes e trabalhou com banco de dados, aqui é só para quem trabalhou com banco de dados, você provavelmente faz pesquisas num banco de dados usando um comandinho chamado like. Esse é de longe o pior jeito e o mais tosco de se fazer pesquisa. Se você faz isso, esconda, não diga que faz. E se você quer fazer algo que funcione, você vai passar a entender esse modelo que eu acabei de falar. Esse modelo que eu falei agora é baseado em álgebra linear. Esse espaço de dimensões que eu coloquei, esse espaço vetorial, se chama espaço vetorial vector space. E, portanto, o modelo é Vector Space Model, ou VSM, que é usado em motores de pesquisa, como Elasticsearch, por exemplo, que já está pronto, você não precisa fazer ele do zero. Aqui, esse é o conceito, é por isso que isso funciona e não as outras coisas. Esse conceito de Vector Space Model foi criado em 1975, ele antecede todos nós aqui, ou quase todos, espero, e já existe em paper e já existe em implementação em mainframes desde aquela época. É que a gente é meio burro mesmo, a gente passa a usar coisas que não deveriam ser tão difíceis de entender, mas demoram um tempo para aprender. Como último exemplo técnico, esse daqui todo mundo conhece. Vamos ver se vocês já viram esse daqui antes. Vamos ver. Provavelmente, todo mundo que tem um Android ou agora um iPhone 8 deve ter um aplicativo que é muito útil. Muito útil. O único aplicativo que você tem que instalar. Onde você consegue digitar, onde você tem digitação preditiva, onde eu posso ir arrastando o dedo nas teclas, ele sabe exatamente a palavra que eu vou montar e as próximas palavras. Não sei se vocês, quantos aqui já viram o swipe? A maioria já viu o swipe? A maioria já viu o swipe. Eu não sei se você parou para pensar por que diabos essa porcaria funciona. Eu coloco o dedo em cima, perto do C, arrasto para o A, arrasto perto do M, do P, ele sabe que é campus. Como é que ele sabe que é campus? Como é que ele sabe que se eu digitar campus, em seguida tem que vir party já junto? Se eu já digitei um e-mail, um Twitter em relação a isso. Porque existe uma coisa chamada cadeias de Markov. Cadeias de Markov descrevem a transição de um estado para outro estado. Isso aqui é a parte mais básica do que você pode chamar de machine learning ou máquinas de aprendizado. À medida que eu vou digitando no Twitter, digitando no Facebook, Campus Party, por exemplo, várias vezes, ele vai começar a colocar que um estado chamado campus transita para um estado chamado party. Ou então que o estado do C transita para o A, que transita para o M, tem mais probabilidade de transitar para o P. Então ele já sabe mais ou menos, por probabilidade, qual é a próxima letra. Quanto mais letras eu vou colocando, mais a cadeia se estende até a transição que eu quero. Campus Party, por exemplo. Essa cadeia de Markov também é um conceito maior de algoritmos de informação. Então a gente vai falar sobre teoria da comunicação. Teoria da comunicação também tem uma longa cadeia de estudo. Um dos principais papers, que é do Claude Shannon, chamado A Mathematical Theory of Communication, que é esse daqui, é de nada menos que 1948. Esse, com certeza absoluta, precede 100% de todos nós aqui. E é um paper que define esse tipo de estratégia de procura de informação baseada em proximidade de probabilidade. Então, eu mostrei até agora 3 pequenos exemplos. Por que eu mostrei esses exemplos? Hoje em dia, todos nós programadores estamos na discussão mais clássica do ano 2014, do ano 2015, que são as diversas tecnologias que a gente usa para desenvolver software. JavaScript, PHP, Node.js, Rails, Django, Python, C#, Java, um monte.
Então, quem trabalha com informática, quem trabalha com desenvolvimento de software, ou ele morre de medo disso e se tranca em uma coisa só e fala, todo o resto vai morrer, ou então ele fica nesse mundo de coisas, naqueles 60 segundos de milhões de informações, sem saber o que fazer. Agora, vamos olhar por uma perspectiva, por exemplo. Se eu olhar tendências, de novo, tendências de emprego. Tendências de emprego num site muito famoso que é o Indeed.com, que faz tendências de trabalho. Se eu olhar só por esse gráfico, por exemplo, procurando empregos para Ruby on Rails, eu vou olhar que ele veio crescendo, isso aqui é ano passado, tá? Ele veio crescendo, aí em janeiro de 2014 deu uma caída. Se eu olhar por aqui, eu vou chegar e falar, a tendência é queda, acho que Rails não dá dinheiro, é melhor eu desistir, fechar minha empresa e ir embora, porque isso vai dar errado. Agora, aonde que vai dar certo, então? Obviamente, todos os nossos amigos de Python vão dizer, óbvio, que é no Python que isso vai dar certo. Aí no Python, se eu olhar, ele começa a crescer também, começa a cair no mesmo período. Putz, então o pessoal de Python não manja nada, obviamente. O pessoal que deve estar por aqui vai dizer melhor. Não, JavaScript. JavaScript é o futuro, essa é a tendência que eu tenho que seguir, porque eles sabem o que estão fazendo. O Google está atrás, o Mozilla está atrás, e se olhar tendências de emprego, por que ele está caindo também? Se ele está caindo ali, porra, Rails não manja nada, Python não manja nada, nem JavaScript não manja nada. É porque são as linguagens hipster dessa galera de Campus Party que não manja bosta nenhuma. O negócio é voltar para as linguagens tradicionais e fazer C#, obviamente, .NET, e você vê que também está indo para baixo. Por que diabos está indo para baixo? Porque é óbvio, C# vai perder, Java sempre vai ganhar, Java estava antes de eu nascer, vai ficar até depois de eu nascer, de eu morrer, então Java também continua na mesma tendência de todo mundo. Por que isso? Ah, mas é óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Mobile. Mobile vai acabar com tudo, então o mundo vai ser mobile, portanto, iOS, claro que a iOS, a Apple manja das coisas, e a iOS, você vai ver que ele não tem nada por aqui, porque até aqui não tinha App Store, então é só por isso que aqui está perto do zero. Aí ele cresce depois da App Store, e também não está crescendo tanto assim. Então o problema da Apple é porque, óbvio, Motorola e Samsung vão dominar o mundo porque é só Android. Mas Android também não está lá grandes coisas. Bom, olhando só por esses dados, e é por isso que tendências são enganosas, se você olhar só por aqui, vamos todo mundo desistir de ser desenvolvedor de software, vender coco na praia, que é o melhor que a gente faz. Felizmente, a única coisa que eu posso dizer com certeza são aquelas que definitivamente vão continuar caindo ad eternum. É assim que funciona, de fato, uma tendência em queda que vai continuar em queda e também uma outra que vai continuar sempre em queda, vai morrer em breve. Então, só para dar uma noção, apesar das coisas estarem caindo lá naquele gráfico de tendências, os salários estão subindo. No caso disso aqui, é nos Estados Unidos, Rails e JavaScript subindo o salário anual. Então, parece até que é contraditório. A quantidade de empregos está diminuindo, mas os salários estão aumentando. Por quê? Não existe uma resposta que define tudo. Existem momentos de mercado, existem movimentos de mercados globais, existem mercados locais que têm modificação. Silicon Valley dá um espirro, o outro lá de Nova York acorda com um susto. Então é sempre assim que funciona. No mundo da internet, mais ainda. Então, antes de chegar e de parar para pensar, putz, hoje eu preciso decidir se eu estudo Python, se eu estudo JavaScript, se eu estudo iOS, ou se eu estudo tudo e fico louco de uma vez, paro com minha vida social. Então, vamos dar um passo para trás. Contando com o que eu acabei de falar daquelas 3 técnicas, essa noção do que eu estou falando, vamos entender aonde que a gente se encaixa indo daqui para o futuro. Se vocês não sabem disso, linguagens não nascem do nada. Não é nascem, porque alguém acorda e fala, vou criar uma linguagem, beleza. Mas elas normalmente não sobrevivem se nascerem dessa forma. A maioria nasce da seguinte forma: eu sou um programador, trabalho com 10 linguagens já há 10 anos, mais ou menos eu tenho uma noção de o que é melhor, o que eu acho melhor em cada uma das 10, deixa eu tentar comprimir numa única e fazer uma que seja o melhor de todos. Isso vem acontecendo, alguém já pensou nisso, obviamente, e nos últimos 60 anos a gente vem fazendo isso. Existe uma coisa que é a genealogia das linguagens. Eu consigo olhar para uma linguagem e dizer quem foi a inspiração deles.
Por exemplo, a inspiração de C# claramente foi Java. Inspiração de Java claramente foi C++. Inspiração de Ruby claramente foi Smalltalk e Lisp. Inspiração de JavaScript é uma mescla. Existem ali alguns que falam que ela é derivada de... esqueci agora o nome. Enfim, linguagens do passado, talvez derivadas de Scheme. Se eu olhar todas as linguagens de programação que existiram e existem ativas até hoje, não são só meia dúzia. Se você parar para olhar quantas linguagens são, essa é a quantidade de linguagens que existem e já existiram, e muitas delas vocês nunca vão cruzar na vida, mesmo trabalhando a vida toda como desenvolvedores de software. Então, começa a entender esse conceito. Você não vai aprender todas as linguagens. Essa é a primeira grande verdade que você tem que saber. Então, tire da cabeça aprender todas. Agora, vamos voltar um pouquinho. Para que você desenvolve software? Para controlar um troço chamado hardware. Existe um processador, existe uma memória, existe uma arquitetura por baixo de qualquer dispositivo, seja este meu notebook ou seu smartphone, que segue a mesma arquitetura desde que foi criada. Uma CPU, uma memória, um input, um output e um armazenamento. O processador, o grande cérebro dele, transcorre não é uma lei, mas uma observação que a gente vem fazendo chamada Lei de Moore, que não foi nem Moore que definiu a lei, ela foi cunhada em 1970 por um cara que ouviu talvez o Moore falando, fundador da Intel, de que tem as várias variações, que o poder de processamento do processador vai dobrar a cada 18 meses, ou que a quantidade de transistores vai dobrar a cada 18 meses, ou que o clock vai dobrar a cada 2 anos. Existe mais ou menos a mesma variância de leis. Mas se eu colocar um gráfico que deveria ser exponencial dentro de uma logarítmica, que aí ela faz ficar linear, só para entender por que está linear aqui, o gráfico em si, na verdade, é logarítmico, ele dá aquela curva enorme, só que vai ficar muito distante. Então você vê que aqui pula de 1000 para 10.000 para 100.000 para 1 milhão, essa é a escala. Então, lá no começo, 1970, até hoje, aqui, perto de hoje, 2010, 5 anos atrás, então a gente está nessa distância, e é isso que vem acontecendo. Cada vez que eu dobro o anterior, ele exponencialmente vai crescendo. Você vai notar, se você já trabalha com computação há algum tempo, que se isso fosse verdade em termos de clock, o último grande salto de clock que a gente teve foi no ano 2000. No ano 2000 a gente teve o salto para o gigahertz. Se o clock fosse dobrando de ano em ano, a gente já deveria estar próximo dos 10 GHz. Quando vocês já ouviram falar do processador de 10 GHz? Ninguém, espero, se você tiver aí, venda patente porque vai ganhar dinheiro pra caramba, mas não existe. Nem em ficção científica, nem alguém fala 10 GHz. Por quê? Porque processadores são elementos físicos diferentes de software, a gente tem que lidar com essa limitação. O que é um processador? Um conjunto de transistor. Como é que eu coloco mais transistor no mesmo espaço? Diminuindo o tamanho do transistor. Até que limite eu posso fazer isso? Até o limite quântico. Esse limite está para ser batido nos próximos 5 anos. No limite quântico, onde a distância é tão pequena que eu não consigo segurar um elétron dentro de um transistor e eu vou começar a ter efeitos quânticos, como tunelamento quântico, onde literalmente o elétron vai sumir do lugar onde ele está e aparecer no outro. E eu vou começar a ter dados corrompidos dentro do processador. Então espere que nos próximos 5, talvez no máximo 10 anos, eu vou obrigatoriamente ter que sair dessa arquitetura. Ou seja, tudo que você aprendeu até agora não vai valer mais nada daqui a 10 anos. A gente vai mudar completamente. Por isso que é importante não se apegar demais ao que você faz. O que a gente vem fazendo até então é uma gambiarra chamada multicore. Então eu tenho aqui não um processador de 9 GHz, mas eu tenho aqui 8 processadores de 2, ou 4 de 2, enfim. Eu tenho múltiplos processadores. Qual o problema disso? A forma como eu programava antes não vale mais. Aí você vê surgindo Node.js, no C# você aparece Parallel Programming, no iOS você vai ter arquiteturas para trabalhar com multicore, enfim. Você tem um shift de tecnologias. Aí existe um outro Gordon, que não é o Gordon Moore, que é o Gordon Bell, que também resolveu fazer uma lei, que não é a lei de Moore, mas a lei de Bell. A lei de Bell, ele disse em 92, uma frase que foi interessante, só para você entender o que é essa lei de Bell, que em 1992 o Bell falou: daqui a 25 anos,
ele previa 2017, computadores serão exatamente como telefones. Provavelmente vão estar se comunicando o tempo todo, e eu espero que até o ano 2000 exista uma grande infraestrutura de rede nos dando banda do tipo Pay as you go, que é pré-pago ou paga enquanto usa. O Gordon Bell, hoje, ele é da Microsoft, se eu não me engano, é um engenheiro elétrico. Ele basicamente, em 92, definiu o que vocês estão usando agora, smartphones e internet conectadas numa grande rede. Não é que ele previu porque ele é mágico, porque ele é bidu, porque tem poderes extraordinários. Porque a lei de Bell, ele define uma segunda etapa para a lei de Moore. Ele define plataformas e evolução de plataformas. Mais ou menos o que ele diz, em resumo, é que a cada 10 anos você muda o tipo de plataforma, da plataforma mainframe para os minicomputadores para desktop para smartphones e assim por diante. Então, mais ou menos até agora é o que vem acontecendo de 1950 até agora. Então você sai da área supercomputadores, ele continua, não é que morre, mas você vai tendo um novo ciclo, e aí as outras ou entram em phase out e começam a desaparecer, ou viram um nicho de mercado. Então um recente que você vai encontrar é Small Factor. Small Factor vai ser smartphones, iPads. Dizem que o próximo talvez seja wearables. Wearables como esse, um Pebble, um Moto 360, o próximo Apple Watch e assim por diante. Então, a gente passou pelos mainframes nos anos 60, minicomputadores nos 70, a gente passou pelos browsers 90, wireless, enfim, são plataformas que vêm evoluindo. Se você agora pegar, entendendo esses fatos, a genealogia das linguagens de programação, a evolução da limitação dos processadores da lei de Moore e a evolução das plataformas da lei de Bell e concentrá-las em um panorama para te dar uma perspectiva melhor, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar que não é à toa que certas linguagens nasceram em determinadas épocas, ou que certas linguagens que não eram tão conhecidas, de repente elevaram-se. Por quê? Exemplo. Uma linguagem que foi criada logo no começo, teórica, perto da época do Fortran, foi uma linguagem chamada Lisp. Lisp é uma linguagem totalmente funcional, que a gente fala. A matemática dela é a matemática de Alonzo Church, que define matemática funcional. Ela define, em termos de implementação, naquela época, no Lisp de McCarthy, uma máquina virtual com garbage collector, com orientação a objetos e tudo mais, em 1950, 60, alguma coisa desse tipo. Por que ela não se tornou a grande linguagem se tem quase tudo que um Java tem hoje, por exemplo, 30 anos depois? Porque não tinha máquina para rodar isso naquela época, ela era muito mais lenta. Quem ganhou? Fortran, que era muito mais rápido. Então existe uma genealogia onde quem ganha, obviamente, deixa mais herdeiros. É basicamente isso que aconteceu. De repente, eu estou no mundo multicore, multiprocessadores, onde trabalhar do jeito força bruta, estilo Fortran, não funciona. Eu preciso trabalhar com unidades isoladas que trabalham em paralelo, como define Lisp em 1950. De repente, programação funcional se torna famoso. Por quê? Porque eu tenho smartphones com multicore, servidores com multicore, relógios com multicore, e preciso aprender a programar essa coisa em paralelo. Então, de repente, você começa a encontrar funcionalidades e tecnologias que vão se adaptando de acordo com esse panorama. Então, o que vem daqui para frente? Você vai começar a encontrar no curto prazo a finalização de algumas plataformas, o nascimento de algumas outras plataformas. Então, se você se apegar a somente uma coisa, você vai necessariamente estar naquela tendência de queda. Isso é tão dramático, se você parar para pensar. Quantos aqui são programadores desde antes de 2005? Poucos de vocês. Portanto, quem é programador a partir de agora, talvez vai se lembrar quando a gente teve o evento que morreu João Paulo II, o Papa, e entrou Bento XVI. Isso daqui é Vaticano 2005. Então, agora vamos ver quando o Bento renunciou e entrou o novo Papa Francisco. Então, esse daqui é Vaticano 2013. Se não ficou claro, vamos mostrar de novo. Vaticano 2005 e Vaticano 2013. Isso é um shift de plataforma que aconteceu em menos de 10 anos. Qualquer um de nós que era programador antes de 2007, quando foi lançado o iPhone, não tinha noção do tipo de programação que a gente vai fazer hoje. Então, da mesma forma, todo mundo que era programador antes de 1990, 92, não tinha noção do que era um web browser.
Então, para pensar agora o que é um programador você hoje, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, esse tipo de disputa, se Backbone é melhor do que React, se Angular vai ser melhor do que qualquer um desses outros, isso vai ser completamente irrelevante. E mais ainda, como é que eu organizo esse tipo de informação? Coloque na linha do tempo. Até 2007 era isso que eu tinha, jQuery, SAS. De repente surge algo que muda tudo. Mudou tudo. Quando mudou tudo, surgiu toda uma sequência de tecnologias para se adaptar à morte do Flash, a dispositivos pequenos e responsivos, a bandas maiores e assim por diante, a browsers melhores. Então é isso que nasceu em diante. Você começa a ter perspectiva do que vai acontecer. Então, chegando perto agora do final, entenda o seguinte pensamento. Em 1984, surgiu um grande produto que foi considerado um marco. Todo mundo sabe disso, ao do Macintosh com a interface gráfica. A coisa mais manjada e clichê da história da computação, que lança um dispositivo chamado mouse. Então o mouse foi lá o grande revolucionário de 84. O que diabos é o mouse? Quem inventou o mouse? O mouse, na verdade, veio muito antes, inventado por um cara, nos anos 40, que virou protótipo nos anos 1945, por um cara chamado Douglas Engelbart, que fez o que se chama a mãe de todas as demos, quando ele fez esse primeiro screencast, vamos dizer assim, na era pré-web, onde ele mostra, em 68, onde ele mostra como funciona o conceito de um dispositivo que você segura e aponta algo ali em cima. Isso é 68. Por que isso é relevante? Porque levou de 1968 até 1984 para você chegar com um produto comercialmente viável de massa, onde todo mundo começa a usar, e que hoje é normal para todo mundo. Então, entendendo essa perspectiva, a gente falou que existe, eu não falei desse exemplo, mas enfim, existe o cálculo, matemática em geral, Newton, Leibniz, século XVII. A gente falou sobre cadeias de Markov para o Swipe, 1913. Eu falei de lambda cálculos, Alonzo Church, linguagens Lisp, 1930. O sistema de ranqueamento Velocity, 1939. E o Vector Space Model, 75. Todas tecnologias criadas muito antes de todos vocês nascerem, todas elas ignoradas até os últimos anos recentes, pegando pó em alguma biblioteca até que alguém encontre. Quando que isso se tornou relevante? Quando alguém parou de fazer uberização e Airbnbização das coisas e parou para ler um livro que existe há 50 anos. E existe ali tudo que você chama de a grande inovação, o Swipe, que é o aplicativo que você tem que baixar, o Elasticsearch, que é o sistema de engine que você tem que usar para pesquisa. Então, todas as coisas que você usa, as linguagens que você usa hoje, que são derivadas das que existem desde 1930, e foram trazidas para a realidade. O que é inovação? Inovação não é evoluir uma cor, mudar a uberização, mudar de táxi para alugar um serviço de um advogado ou qualquer coisa do tipo, achar empregadas via Uber. Isso é ridículo, isso não é inovação. E inovação é você transformar o que é impossível hoje em impossível amanhã. Por que impossível hoje? Não porque é fisicamente impossível, mas porque eu sou hoje mentalmente burro o suficiente para não entender que existe uma solução melhor. Como eu faço no Google uma pesquisa que, por mais que aumente a quantidade de volume de informação, eu ainda encontro tudo em milissegundos. Existe uma matemática para isso. Basta alguém tirar o pó do livro e começar a entender, porque inovação não é só dinheiro, não é me dê investimento e automaticamente sai inovação. Não vai acontecer nada. Se eu tiver só mais dinheiro, você nunca vai inovar. Exemplo. Se você pegar uma página chamada KD, quem aqui é da internet dos anos 90, talvez lembre. KD era o nosso Yahoo brasileiro. Como começou um KD? Se eu tiver dinheiro suficiente, você acha que eu vou fazer Vector Space Model, entender cadeias de Markov? Ou qual é a solução mais rápida se eu tenho muito dinheiro? Contrato um monte de macaco e saio digitando páginas ali dentro e indexa tudo manualmente. Porque eu não preciso inovar. Eu tenho dinheiro sobrando. Inovação só existe se eu tiver restrição como barreira de entrada. Essa restrição de conhecimento, de recurso, de quaisquer coisas é que define aonde eu entro com inovação. Não é mais dinheiro, não é mais investimento. É mais conhecimento em coisas que já existem.
Então eu dei exemplos aqui, esses exemplos todos que eu dei, foi para dizer, existe hoje uma perspectiva de eu estou neste momento, aconteceu isto no meu passado e eu estou vislumbrando que vai acontecer isso no futuro. Para esse futuro acontecer, existe toda uma literatura que já foi criada antes de eu nascer. Ela está lá esperando para que alguém encontre e comece a utilizar. Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito, que para mim é um dos mais importantes de qualquer empreendedor. E os slides estão no SlideShare. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para perguntas. Obrigado. Temos tempo para perguntas? Tem, né? Beleza. Perguntas. Falei bastante assunto, mas vamos discutir assuntos. 10 minutinhos para a pergunta. Lembrando que quem faz pergunta ganha um brinde do CERT. Som. Nem seria uma pergunta, mas talvez uma complementação. A gente entra na faculdade de ciência da computação e a primeira coisa que reclama é a quantidade de cálculo que a gente tem, né? A tendência é sempre você ignorar essas matérias de matemática, passar com os 5 bola, porque quer chegar em estrutura de dados, ver o que é computação, mas precisa disso, essa interdisciplinaridade, assim, Os estudantes hoje não estão buscando isso, talvez por querer buscar o caminho mais fácil, talvez querer empreender, inovar e se não estudar, como faz, né? Qual que é a grande verdade desse mundo Campus Party, mundo tecnologia? Tecnologia, a grande vantagem é que ela muda. A grande desvantagem é que ela muda. Então, a desgraça pra gente que é programador é que o que eu aprendo hoje não necessariamente vai valer amanhã. Como é que eu garanto que eu vou funcionar daqui a 10 anos? Se eu aprender só técnica, decorar a sintaxe de uma linguagem e aplicar ela da mesma forma, você está garantindo que você vai se tornar obsoleto em 5 anos. Se você aprender a técnica, entender a fundação por baixo dessa técnica, você começa a você começa a se assegurar que você vai durar os próximos 20, os próximos 30, porque a técnica você joga fora. O JavaScript que eu aprendi hoje, você vai jogar fora daqui a 5 anos. Tem linguagens que eu aprendi nos anos 90 que eu já não vejo mais. Clipper, DBase, Paradox, Delphi nos anos 90, todas elas já morreram. Eu ainda sou programador. Essa que é a grande ideia. Vocês não fizeram faculdade, quem não fez, não aprendeu a fundação teórica, ela não precisa necessariamente que você passe por uma graduação. Ajuda pra caramba. Mas se você tiver a vontade de aprender sozinho, tudo isso hoje está na internet. Eu quero fazer cálculo avançado, vai no iTunes University e pega as aulas de Stanford. Você vai aprender cálculo em Stanford. É a matéria que se aprende em Stanford. É onde estudou Larry Page. Você quer aprender uma matemática melhor? Tem aulas do MIT livres. Então assista as aulas do MIT. Não existe limitação. Então, já que tem conteúdo pra caramba, vamos fazer ela trabalhar para nós mesmos. Essa que é a grande ideia de ser um desenvolvedor de software que vai durar a próxima disrupção de tecnologia que vai acontecer de 5 a 10 anos. Para pensar nisso. Não é bem uma pergunta que eu vou falar agora, mas uma constatação também. Eu tinha visto uma postagem no seu blog sobre isso, e eu na hora, eu xinguei mentalmente. Quero me desculpar que agora eu entendi, tá ligado? Beleza. Até para quem não sabe, tem um blog chamado aquitaonrails.com, aquitaonrails. Ali tem diversos artigos, não só sobre a linguagem específica, que no meu caso é Ruby on Rails, ou sobre arquiteturas, que no meu caso é web, mobile, mas também sobre essas discussões, carreira em programação, vale a pena fazer faculdade, da onde vem essas técnicas todas que eu acabei de discutir aqui, tem palestras específicas sobre cada um dos itens, então vale a pena dar uma explorada, é bastante coisa, mas é onde você começa a juntar pedaços de tanto fragmento de informação e tentar dar algum sentido. Então, obrigado por ter gostado lá. Mais alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho bom aqui, dá para fazer mais algumas perguntas. Não? Uma aqui? Fábio, muito obrigada pela tua palestra. Eu tinha visto a sua palestra já antes e gostei de novo. Então, a minha pergunta para você é, o que te levou, como é que você conseguiu construir toda essa visão e essas considerações, né? Então, resumindo em 1 minuto para não ficar entediante,
Exatamente quando eu comecei a programar. Olha, exatamente quando eu comecei a gostar de computação. Foi quando saiu o primeiro Macintosh em 1984. Eu não conseguia comprar, estava nos Estados Unidos. Aqui do Brasil não dava. Aliás, aqui no Brasil, nos anos 80, não dava para comprar essas coisas, porque existia um fechamento de mercado para tecnologia. Então foi um momento negro. Mas eu aprendi a ser programador entre 88, por aí. Então pense em 1988, eu aprendi a programar. Desde então, eu entrei na faculdade, era 1994, então eu comecei a aprender a programação, tipo, 6 anos antes, algo assim. Era amador, bem amador, como todo mundo que está aprendendo PHP, JavaScript na internet, pegando tutorial, da mesma forma eu era naquela época, antes de internet. Aí eu passei por essas linguagens, elas morreram. Entrei na faculdade, aprendi um pouco do que havia no passado. A faculdade me mostrou o que tinha no passado, que eu não sabia que tinha. Não tinha internet naquela época, entendam isso. Para qualquer coisa que eu queria aprender, eu tinha que encontrar um livro. Nem todo mundo tinha livro, então você tinha que buscar em algum lugar. Literalmente pegar. Como é que era a banda larga daquela época? Era um ticket de ônibus. Isso era a banda larga, porque era como eu conseguia informação. Então, isso foi anos 90. Surgiu a internet. Aí surgiu a internet e surgiu modelos de negócios novos. Então, essa ideia toda de modelos de negócio, uberização, urbanização, isso não é novo. Isso agora vocês estão vendo em Tech Startup, eu vim no ano 2000, quando teve a primeira grande explosão da bolha da internet. Isso não deve acontecer a mesma coisa, o que está acontecendo é mais gradual, não tão drástico. Então eu passei naquela época por startups da primeira geração. Então antes disso eu já lidava com mobile nos anos 90, vocês talvez não tenham visto os primeiros Palms que foram lançados em 96, por exemplo, iPEX, Compaq em 99. Então eu desenvolvi a automação com mobile no começo do ano 2000, fui para corporações e entendi o histórico de corporações que começam nos mainframes, de COBOL, ABAP, um monte de outras linguagens que vocês nunca ouviram falar. E existe ainda hoje em bancos, seguradoras, hospitais, até hoje é o que rege o que vocês trabalham, a previdência no governo, assim por diante. Então não basta ignorar que essa tecnologia existe, ela está lá e eu preciso extrair dados dela de alguma forma e evoluir. Depois disso surgiram o mobile, surgiu os smartphones. Então, a cada momento eu fui trabalhando com as novas tecnologias que surgiram. Eu peguei a versão 1.0 de basicamente tudo. Aprendi JavaScript na versão beta, aprendi Java na versão alpha, aprendi C# na versão alpha, aprendi Flash na versão 1, aprendi todas as linguagens que vocês estão vendo agora, basicamente foi na versão 1.0, com exceção talvez de Perl, que já existia, VB foi na versão 4, 3, Delphi foi na 1, então eu peguei a 1.0 de todas. Peguei a 1.0 e a última, porque metade delas já morreram. Se você para entender que existe isso e eu ainda estou aqui hoje, é porque eu não me apeguei a nenhuma delas. Imagina se eu fosse, VB for the win para sempre, eu tinha morrido nos anos 90. Ou então Delphi for the win, fudeu. Clipper for the win, acabou, não ia estar aqui também. Então, a cada momento surgiram novas linguagens, novas plataformas. Aí você começa a entender por que diabos isso acontece. Você vê retroativo e aí vem essa perspectiva de o que acontece. E aí essa junção das pontas, da onde chega nessa conclusão. Temos mais uma pergunta aqui, acho que é a última. Bom, boa noite. É o seguinte, eu já vi que você fez uma participação no Grok Podcast sobre o Ruby on Rails e tal. Vendo que você tem essa base bem grande como funciona bem as coisas por trás e tal, lógico que você é bem fã do Ruby on Rails, mas eu queria saber assim, ao longo dos próximos anos para frente agora, você acha mesmo que o Ruby on Rails ele vai crescer tanto que ele possa abafar outras linguagens e possa ser uma assim, que para a galera que talvez está começando agora, possa ser uma direção para ir para o Ruby on Rails? Vamos lá. Uma coisa que aconteceu e é natural, plataforma web, se você pensar na plataforma web como uma plataforma, como se fosse um iPhone ou desktop, ela é uma plataforma. Essa plataforma é extremamente nova comercialmente, então ela existe comercialmente que metade dos anos 90 para cá, a gente está falando de 20 anos. Em 20 anos, tinha poucas linguagens, poucas ferramentas. HTML, JavaScript, na época Malemar e CSS era um draft. Então, enfim, você tinha Java 1.0. Então, existe esse início.
passou a bolha da internet, o que aconteceu na bolha é que deu um pico, um grande pico, e é uma coisa que eu não mostrei, que eu tenho um slide que fala só sobre isso. Cadê o... Clique aqui. Então, o que aconteceu? Ano 2000 deu um puta pico, empregos, tecnologia, inovação, um monte de coisa. Deu um grande crash. Nesse grande crash, a gente levou os próximos 3 anos para começar a reinvestir em novas coisas. Então a gente passou 3 anos da primeira década do século XXI meio moroso. Aí em 2004, 2005, a gente começou a dar um novo up. Nesse novo up surgiu o Ruby on Rails, por exemplo. Ele foi muito óbvio naquela época, porque o que a gente tinha era os resquícios do fracasso da primeira bolha. E as tecnologias que nasceram naquela época com aquela quantidade de dinheiro sobrando. Então o J2E e assim por diante. O Rails foi muito óbvio em como ele condensou as tecnologias para torná-las efetivas. Em 2005. Em 2005, nos Estados Unidos, inicia-se uma nova onda de startups, que culmina em 2008. É onde nasce Twitter, é onde nasce Facebook, é onde nasce Groupon, é onde nasce todas as novas startups que você vê agora. Daí, em 2009, aconteceu um outro grande evento. Então, a gente estava em 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, e teve um novo grande crash. A gente teve um crash em 2009, que de novo derrubou todo mundo, as grandes aumentaram. Então, 2009, 2010, a gente ficou meio moroso. Daí surgiu o mobile, iPhones, Android, bem mais ou menos nessa época. Começou de novo uma nova virada de tecnologia. Daí surgem derivações JavaScript, principalmente a partir de 2010. A partir dali que começa a dar um up para JavaScript e outras linguagens dessa área de web. Aí começa Bootstrap, começa React, começa Bourbon, começa todos os frameworks ali em cima, Angular, acho que 2011, React 2013. Então você começa a ter esse momento. Esse momento é o momento da consolidação da web. HTML5 deixa de ser um draft, CSS3 aparece, IE6 finalmente morre, graças a Deus ninguém vai sentir falta. Chrome e Firefox começam a andar mais ou menos parecido, a especificação começa a criar forma e o modelo de trabalho começa a ficar um pouco mais estável. Nesse sentido, surge, de fato, além do Rails, Node.js, surgem novas linguagens que já existiam antes, Scala, Go, Rust, que é uma nova linguagem que está surgindo agora. Se eu fosse dizer, por exemplo, quais linguagens eu pessoalmente estou estudando agora, ou usando agora, inclui necessariamente Go, inclui necessariamente Rust e uma aposta Elixir. Isso são 3 linguagens novas. Linguagens que vocês não conheciam 2 anos atrás, provavelmente. Rust acabou de entrar na versão 1.0. Google usa, ainda não está tão 100%, está indo. Elixir é em cima de uma plataforma extremamente estável há anos, que é Erlang. Então, ali tem coisas interessantes. O JavaScript, finalmente, o S6 talvez finalmente ajude um pouco. Ainda é uma linguagem bem do ponto de vista design de linguagens, comparada à genealogia que eu falei, ele ainda é um pato feio. Para caramba, não é pouco. Então não é ali que você vai encontrar exemplo de design de linguagens, procure outras, mas é ali que por enquanto ainda vai haver eficiência em produtividade em desenvolvimento web client-side. Server-side é outra palavra. A gente passou pelo movimento cloud computing, não esquece que máquinas virtuais em Amazon existem desde 2006 só. Agora a gente sabe usá-las direito. Prático, fácil, qualquer um coloca uma máquina virtual para rodar em 30 segundos e já coloca o sistema no ar. Hoje é trivial colocar uma infraestrutura no ar. Então, as grandes corporações estão seguindo essa direção. Então, esses são os movimentos que estão acontecendo. Não dá para dizer que é essa uma linguagem, dá para dizer que tem essa direção, entendeu? Essas máquinas virtuais e movimento cloud, hoje está uma direção boa. Vai durar mais desse formato por mais 5, 10 anos, mas vai ter uma mudança também, em breve. Então comece a ficar de olho nisso. Pessoal, a gente precisa encerrar, porque daqui a pouco a gente vai começar a próxima palestra. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao Fábio. Obrigado a todos. Palmas para ele.